horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia, Davis. Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Éder. Bom dia, Miriam e outras 3 pessoas. Bom dia, Tassi. Bom dia, Lima. Bom dia, Humberto. Bom dia, Nadirley. Tá cedo, Nadirley, hein? Valnei, Luiz Fábio, Humberto. Bom dia. 6 horas 37 minutos. Você tá acordado, né? Acordado cedo já. Débora, bom dia. Tatiana, muito bem. Sobe essa audiência maravilhosa, hein? 30 pessoas em poucos segundos. Nossa! 6 horas 38 minutos agora. Irene, bom dia. Ana, bom dia. Passou ali 2. Passou ali Fernando. Dalva, Cassandra, Alessandra, Elis, bom dia, Elis. Stefane, só vai, hein? Maravilha. 6 horas 38 minutos. Frio no Rio Grande. Sol que nasce, você na cama ou você de pé, tá onde, hein? Manda pra mim, onde é que você tá agora? Tá no caminho, tá fazendo seu café, tá fazendo café da manhã, um mamãozinho, um ovinho. Quem teve aula ontem à noite foi até tarde, né? Mais de 3 horas de aula sobre o uso do capião e você tá aqui hoje de manhã. Helena, Maria, Glória, bom dia. Bom dia, Eliane, Gabriele, só vai, Lívia, linda noite ontem, maravilhosa. Hoje já vai para a plataforma, o material, todo ele. E agora de manhã, a última live do campeão, né? A última da semana, que foi toda a semana. E aí? É hoje, né? Tem café? Tem café, sem café, tem vida, né? Bom, maravilha! 6 horas 39 minutos, sexta-feira. Aí, tem 50 pessoas comigo agora, que delícia, que maravilha. Bom dia, bom dia. Não é fácil acordar todo dia cedo, todo dia cedo. Rafael, ontem o Rafael participou muito da aula, parabéns, hein? Rafael deu uma mão para nós ali, muito boa, pela experiência dele com vários... Praia Velha, né? São Paulo, vários procedimentos de uso capião. Ontem ele trouxe para nós, é importante na aula o aluno participar, o aluno poder trazer a sua experiência, seja como registrador, como advogado, como notário, como corretor, como, né, todas as áreas, né, que estavam ali na sala ontem, e cada um tinha uma experiência. Rafael foi um dos que trouxe grandes experiências para nós e trocamos ideias com vários alunos, estava muito legal. Já fui notificado pelo Zoom, então já me passaram o link. Hoje de manhã eu devo baixar a aula e coloco na plataforma. Foram 3 horas sobre uso capião ontem à noite. E só pedreira, só pedreira. Tava muito, muito legal, muito legal. Helena dizendo que em Porto Velho é 5h40, 5h40. 1 hora a menos. Meu abraço ao pessoal de Porto Velho, maravilha, hein? Maravilha. Hoje... é a última live dessa semana sobre uso capião. Nós vamos fazer outras, claro. Mas como eu disse para vocês, eu queria deixar um conjuntinho de lives junto na plataforma. Então por isso que eu alinhei ao uso capião essa semana, que tem as aulas gravadas, tem as aulas da pós, tem as aulas ao vivo, tem várias aulas hoje vão ser liberadas. Hoje o módulo tem mais de 18 aulas. Você que já não está vencendo o ritmo do Salomão Flix, hein? Vai lá, força, foco, torce que vai chover para você poder assistir tudo, né? Compra um material pipoca, café para assistir, bota na velocidade 2 e vamos embora. E tudo com PDF, com material. As monitoras estão fazendo muito material aí, alinhando para nós, muito bom. Ontem foi fenomenal, obrigado, minha amiga, obrigado. Tava muito legal ontem, né? A gente se divertiu. E quem não pôde estar presente, hoje essa aula vai estar já na plataforma, né? Então são 3 horas de uso capião, foi bem dinâmico. A Nadirley também falou sobre as questões dos recibos de compra e venda que ela tem lá em Salvador, né? Ela que está estudando a questão das favelas lá e como regularizar, e demonstrou que alguns advogados ainda têm dificuldade no procedimento, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que também registradores, notários, todo mundo ainda está trabalhando a ideia da uso capião extrajudicial, cada vez mais a gente está trabalhando. Então,
muito bom poder interagir com alunos. Queria lembrar que dia 20, né? Dia 20 de maio vai ter um evento sobre uso capião extrajudicial na Fundação Enori. Olha só que legal. Estarei eu, estará a professora Daniela Belaver e estará o Marcelo Couto. Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro dele. Peraí, eles vão estar aqui embaixo. Está embaixo do computador. Depois eu vou mostrar. Peraí, deixa eu só fazer com jeito aqui. Aqui não tem erro, não. Aqui é ao vivo. Olha só, esse livro dele aqui é muito bom, né? Fica a dica aí, ó, tá? Ele vai estar também, então vai ser dia 20, tá? Procura lá, Fundação Enori. Tem perfil no Instagram, também tem o site para você se inscrever e participar. Nós vamos falar sobre o uso capião extrajudicial dia 20, tá? É uma fundação aqui do Rio Grande do Sul que trabalha apenas direito notarial e registral. E a gente, então, tá sempre ali fomentando ela e vai ser muito bacana, tá? Fica aí a dica, então, da Fundação Enori, dia 20, palestra de uso capião, ok? Vamos chamar minha professora convidada. Hoje ela vai estrear no Café da Manhã. Ela já fez lives comigo, muitas lives comigo, mas ela fazia às 9 da manhã, fazia às 6 da tarde, até porque ela estava de mudança de um lado para o outro. Ela que é tabeliã, ela que sempre, né, estuda muito direito notarial e registral. E café ela não tinha feito. E eu falei para ela hoje de manhã, tu não fez café ainda? Ela disse, não, o café ainda não. Eu disse, então, o primeiro café vai ser esse sensacional de uso capião. E ela vai falar hoje sobre uso capião e a fração mínima de parcelamento. Olha que baita tema que ela escolheu, né? Porque eu deixo os professores escolherem os temas. Eu venho como debatedor ali para ajudar, mas eu deixo eles escolherem os temas para poder dar essa adrenalina maior pela manhã, né? O nome completo do autor, ali ela pediu, Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto. Eu acho que se botar Marcelo Couto já aparece o livro dele, tá? Na Amazon, ok? Deixa eu chamar a Fran. Vamos nessa. Deixa eu botar aqui. Fran. Sigam a professora Franciele, Petri Franciele, hein? Ela é sensacional, tem uma dica fantástica. Eu já estou aqui, já chamei ela, vamos ver se vai dar conexão. Bom dia, prof. Bom dia, finalmente no RI, café com RI. Que legal, sabe que... tu vê como é que é, eu fiz tantos cafés já que eu achei que você já tinha feito café, mas eu fui ver as nossas lives ali nos banners e eu vi que você fez live às 9 da manhã, fez às 6 da tarde. Incrível, né? Como a gente às vezes, né? Não... E aí hoje vai ser o primeiro café, que coisa boa, que maravilha. Verdade. Era muito cedo para mim o café com RI, mas agora eu já estou me adaptando, já consegui acordar e já sou do time das 6 horas da manhã. Isso aí. De manhã é bom, o dia rende mais, né? E agora que você está aí no café, então a gente fica mais contente ainda, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao café, então. A gente vai conversar hoje a semana de uso capião, e eu sei que você está preparando aulas de uso capião e trabalhando isso. E o nosso tema você que escolheu, né? Área inferior à fração mínima de parcelamento. Eu acho que tem um eco na minha voz, cuida aí. Não tem? De repente, observe. Tirar aqui o meu suporte. Às vezes tem essa microfonia, né? Normal. Bom, mas vamos lá. O tema que você escolheu é área inferior à fração mínima de parcelamento. Bom, eu quero que você, então, me diga. Existe possibilidade de fazer uso capião de uma área inferior à fração mínima rural ou urbana? Bom dia, Fran. Bom dia. Antes de iniciarmos o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu espero não estar cometendo uma gafe muito grande. Por acaso, hoje, o senhor não está de aniversário registral? Parabéns, acertei, né? Tá, vamos esclarecer isso, né? Hoje é o meu aniversário de registro, mas o aniversário verdadeiro foi dia 16. Mas eu lembro que, né, eu sempre lembro a história. Meu pai me registrou dia 30 e eu nasci dia 16. Então, minha mãe me contou isso quando eu tinha, acho que 11 anos. Então, eu comemoro sempre dia 16. Mas hoje é aquele dia que todos os bancos, entidades, comércio me mandam cartinhas de parabéns. Mas eu já então, a gente então, assim, não podia deixar em branco. Muito bem, hoje é o aniversário registral. Hoje
oficialmente com 49 anos de registro, né? De registro, registrado com 49 anos. Obrigado pela lembrança. Mas a pessoa gosta tanto de registro que não basta a data de nascimento, tem que ter aniversário de registro. Isso aí. Já nasce com confusão no cartório. Já nasce com confusão. Boa, boa, muito boa. É incrível, né? Como a gente que é registrador, então trabalha no registro, você tem a data de aniversário trocada, né? Sensacional, sensacional, né? Mas que bom que você lembrou. Muito obrigado, muito obrigado. Então, espero, pessoal, não precisam dar os parabéns hoje lá no meu Instagram, nem no meu Face, né? Porque senão vira uma bomba, né? Não consigo nem acompanhar. Vamos embora. E aí, Fran, como é que funciona a uso capião de uma área inferior à fração mínima de parcelamento? Perfeito. Primeiro eu quero explicar aos ouvintes, essa nossa plateia maravilhosa, o porquê que este tema de fato é importante. E nós vamos fugir hoje um pouquinho da temática da semana. Por quê? A semana toda foi tratado muito do procedimento registral, né? Como ocorre o uso capião dentro do cartório de registro de imóveis. A professora Daniela Bellaver já tem aulas na plataforma há um bom tempo sobre a ata notarial de uso capião. E hoje a gente vai retroceder mais um pouquinho nesse passo a passo do uso capião. Por quê? Lá no artigo 3º, que fala da ata notarial de uso capião, e no artigo 4º, que fala dos documentos do registrador de imóveis que devem ser protocolados, do provimento 65, ambos indicam que é necessário que a parte, o requerente, com seu advogado, indique a modalidade de uso capião pretendida. Então, nós temos que voltar para o direito civil. Precisamos estudar jurisprudência, doutrina, e para nos atualizarmos sempre e poder indicar a melhor forma de uso capião para o caso concreto. E nessas questões da escolha, ou melhor, da capitulação do fato à norma, né, conseguir encaixar, nós precisamos verificar se todas as hipóteses, ou se algumas delas, admitem que a gente faça um uso capião abaixo da fração mínima de parcelamento. Primeiramente, o que seria essa fração mínima? No município, nós vamos ter uma lei municipal, muitas vezes denominada plano diretor, ou algumas leis, os municípios menores não vai ser exatamente plano diretor, mas que vão estabelecer regras para a boa organização do solo urbano. E essas regras vão trazer o menor tamanho possível para o lote. Dependendo da região da cidade, pode mudar, uma esquina pode ser um tamanho diferente num lote de meio de quadra. E na área rural também, né? Através da União, do INCRA, vai também ter uma regulamentação sobre o tamanho mínimo desses lotes, deste desmembramento rural. Então, num primeiro momento, a gente sempre pensa que também na uso capião é necessário seguir este regramento de lotes de desmembramento mínimo. Mas muitas vezes a gente sabe que na prática, e a uso capião é fato, é prática, é vida, estes lotes não vão respeitar a fração mínima. Né? Muitas vezes ocorre também de uma questão familiar, que é um lote inicialmente que respeita, mas que faz um puxadinho nos fundos, divorcia e cada cônjuge fica com um lado do lote, então ficam tamanhos menores e que não vão respeitar, mas que tem prazo, tem boa-fé, tem justo título, cumpre todos os outros requisitos. E é justamente isso que a gente vai trazer hoje. Alguns casos em que já está firmado a possibilidade de uso capião abaixo dessas diretrizes municipais e também do INCRA, na esfera do imóvel rural. Muito bom. Só para complementar, então, que é impressionante o quanto isso ocorre. Demais. Por quê? Porque nem sempre as pessoas sabem qual é a fração mínima também. Né? Então, vamos pegar na zona rural. Né? A fração mínima é 3 hectares, é 10 hectares, depende do local. Né? Acho que tem mais de 100 tipos de fração mínima de parcelamento rural no Brasil. Mas casos comuns que acontecem. O cara trabalha numa fazenda um bom tempo e, ao final, o fazendeiro dá para ele um pedaço de terra onde estava a casa dele construída, como um agradecimento aí por muito que ele fez e a família dele. E essa casa dele, que está ali dentro daquela fazenda, ela está situada em 1,5 hectares. Se a fração mínima é 3, como é que ele vai separar esse 1,5 hectares?
Isso é um caso normal. Na zona urbana não é diferente. Na zona urbana, muitas vezes nós temos áreas irregulares também, que as pessoas começam, ou por loteamentos clandestinos, ocupações, as pessoas vão construindo as casas, compram de alguém de forma irregular, né? O cara bota à venda ali o lotezinho, e também o terreno é menor do que a lei municipal exige. Agora veja que você chega lá e a situação é consolidada. Tem a casa, tem água, tem luz, não é que o cara está com uma barraca, né? Está consolidada a situação dele e muitas vezes nessa parte urbana está consolidado inclusive um núcleozinho com várias casas, né? Então é mais comum do que a gente possa imaginar. Vamos nessa. Perfeito, professor. Então eu trouxe aqui um exemplo para o pessoal entender. Eu hoje estou no Rio Grande do Sul, aqui na cidade que eu me encontro, é a região norte do estado, a fração mínima de parcelamento rural são 2 hectares. Lá no Mato Grosso do Sul, onde eu estava até mês passado, que eu tinha meu cartório lá são 4 hectares. Então essa diferença, via de regra, vai existir justamente em razão das peculiaridades locais, das quais são as atividades agrícolas desenvolvidas prioritariamente na região. Aqui nós temos mais agricultura, lá era pecuária, que demanda assim uma área maior de terras para que uma família, por exemplo, possa desenvolver uma atividade e se sustentar com aquele área rural. Então, são em razão dessas questões econômicas, possibilidade de prover a subsistência das próprias atividades agrícolas desenvolvidas, que vai ter essa tabela com as diferentes frações mínimas de parcelamento. Se você não souber qual é a fração mínima de parcelamento, vai ter a tabela lá no site do INCRA, ou você pode ir lá olhar no próprio CCIR do imóvel rural. Vai ter um item FMP, fração mínima de parcelamento. Está lá a sua informação. E ela é calculada, né, Fran? Você colocou bem, de acordo com a atividade predominante na região. Então, se aqui é maçã, né, quanto é que precisaria para manter uma propriedade produtiva, produzindo maçã, poderia desmembrar e separar essa propriedade, né? Então, depende muito do local. A minha aqui é 3, a tua aí é 2, lá era 4, ela oscila muito. E assim, ó, isso é uma norma antiga, né, década de 60, a gente sabe porque hoje o cara pode produzir muito numa propriedade menor. Uma coisa era a situação do agricultor na década de 60, sem toda essa tecnologia que tem. Outra coisa é hoje, né? Então a norma já precisava de uma revisão aí, com certeza. É claro que as atividades naturais, pecuária, né? O gado precisa de pastagem, né? Então, mas posso criar o gado confinado também, né? Vamos nessa. Perfeito. Então vamos lá. Eu separei 3 jurisprudências do STF e STJ a respeito, então, de uma consolidação de entendimento sobre a possibilidade de usucapião abaixo da fração mínima. Estes casos são, obviamente, usucapiões, né, judiciais, mas que a gente pode sim transportar este entendimento para o extrajudicial, porque são decisões que já estão consolidadas, não são decisões assim isoladas, né? Já vem de um tempo essa consolidação de entendimentos e a gente pode sim aplicar. 2 casos são bastante emblemáticos já há algum tempo, que é da usucapião especial urbana e da usucapião especial rural. Estes já são mais assentados. Agora, há pouco tempo, veio o STJ e também disse que a usucapião extraordinária é passível de ser aplicada em áreas menores que esses módulos, né? Denominação técnica que eu dei agora, mas seriam essas áreas mínimas. Travou para mim bem na hora que tu falou a expressão atécnica. Como é o nome da expressão atécnica? Não. Falou STJ. Eu falei módulo urbano. Ok. Perfeito. Tá aí. Ótimo. Isso aí. Beleza. Então, vamos ver um pouquinho, a princípio, dessa usucapião especial urbana, que foi a primeira que teve esse entendimento assentado. Foi através de um tema de repercussão geral do STF. O tema, para os colegas que gostam de ler inteiro o teor, é o 815. Então, já tem um tempo, foi lá em 2015, que o STF assentou que na área urbana é sim possível que a gente faça usucapião especial urbano abaixo destes limites. Por quê? Qual é o fundamento? Este usucapião está previsto na Constituição, então é uma norma constitucional, um direito
de caráter, né, na nossa hierarquia de normas, superior. Não poderia, então, uma lei infraconstitucional, que são as leis municipais, o plano diretor, trazer limites, trazer requisitos novos que não estão previstos na Constituição. Você imagina, tem um direito constitucionalmente assegurado e uma lei municipal estaria alterando este direito, impondo restrições, né? Se nós tivéssemos talvez uma ampliação, pudesse até ter um entendimento de máxima eficácia de norma constitucional, mas não é o caso, ele restringe. Então, o STF entendeu que essas normas infraconstitucionais não podem limitar a usucapião especial urbana que está lá na Constituição. Muito bom, muito bom isso, Fran. Nossa, como você explica com clareza. Eu adoro as tuas explicações, mas é exatamente isso. Não tem como a lei municipal dizer algo que a Constituição não previu, né? Perfeito. Perfeito. Então, por que a gente também precisa lembrar? O direito à propriedade, ele é um direito assegurado na Constituição, tem mais de um artigo lá, direitos fundamentais, tem lá na ordem econômica, e é todo baseado na questão da função social, que em último caso a gente sempre pode ligar a questão da dignidade da pessoa humana em razão da moradia, né, da subsistência, de outros valores constitucionais. Então ficou assentado. Este usucapião constitucional não precisa respeitar essas frações mínimas. E os requisitos, vamos só lembrar, como eu falei, é importante a gente trazer o direito civil mesmo, porque nós vamos ter que indicar para o nosso registrador de imóveis, para o tabelião, qual é o usucapião que se enquadra. E é papel do advogado também fazer esta análise prévia. Por que eu faço análise prévia? Na minha atividade que eu exerci lá no Mato Grosso do Sul, eu entendo que o tabelião, neste momento, pode fazer um auxílio às partes, no momento de organização da ata notarial. Pode sim ter esta conversa entre a parte, o advogado, o tabelião, para conseguir enquadrar de uma forma mais correta a modalidade de usucapião. Né? O tabelião não tem assim uma total isenção e imparcialidade. Ele é, sim, assessor jurídico das partes. Então, poderia aí, de repente, numa conversa, até mudar qual usucapião que se enquadra melhor, porque talvez o tabelião tenha uma prática já no caso e conheça também como é que o nosso registrador pensa. E muito importante, a gente está sempre alinhado com esse pensamento do registrador. O pessoal está elogiando a tua didática ali, ó. Vocês não sabem o que tem pela frente ainda, que ela está gravando. Tá vindo bastante informação. Se preparem. Vamos lá, só para relembrar. Novidades. Não, tá vindo muito material de usucapião. Estava conversando essa semana com a Yasmine. Ela me comentou de quantas páginas tinha o material dela de servidão. Ela me comentou, nossa, França, já estou na página 45. E eu com receio que as minhas páginas estavam muita folha. Nossa, eu preciso resumir isso. Depois que ela me falou 45, abriu a porteira, agora não tem limite mais a esse curso. Se precisar chegar lá nas 80 páginas, vai chegar. Sem problema nenhum. Pessoal que lute para aluno. É material para o aluno, isso aí. Perfeito. Então lá, relembrando, essa usucapião especial lá da Constituição Federal. 5 anos, gente, prazo reduzidíssimo. Posse mansa, pacífica, com ânimos domini, né? A básica de qualquer usucapião. A área. Constituição nos traz somente a área máxima. Não pode passar de 250 metros quadrados. Requisito ainda que essa posse seja exercida com a destinação de moradia do usucapiente e sua família. Então, ele precisa estar lá, sim, morando. Não adianta ele estar exercendo outras atividades ali predominantemente. E mais, ele precisa também não ser proprietário de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural, e ele não pode ter se beneficiado anteriormente com esta mesma modalidade. E aqui vai uma dica. Como provar que ele reside de fato no imóvel? A ata notarial, o tabelião, na possibilidade de fazer a diligência, que é a facultativa, vai com certeza atestar. Num dos casos que eu tive, eu fui até a residência e estava lá a senhora, que era residente, e seus 2 filhos, cada um tinha o quarto, tinha cachorro, tinha gato, tinha toda a louça suja na mesa, ou seja, evidências mais do que claras de que residiam lá. Foto de aniversário de criança, fazendo 5, 6, 7 anos. Então, tinha toda essa prova do lapso temporal em aniversários infantis. Perfeita essa prova, hein, Fran? Muito interessante, né? Nossa, foi assim, ó. Perfeitinho, redonda.
É, o pessoal mostrar aqui, ó, a casa nem estava pintada, agora está pintada. Isso aqui, olha essa cerca que não tinha, agora tem. Muito interessante. Eu não havia pensado nessa questão das fotos, né? Mas realmente, se você chegar no local e a pessoa te mostrar as fotos de como a casa era e como ela está agora, fica melhor ainda, né? Para você poder atestar essa posse. Professor, essa estava assim, ó, redondo nas questões de prova, porque tinha foto da família na frente, no terreno, com uma pilha de tijolos. Terreno sem construção e a pilha de tijolos. Nossa, Após tinha uma foto da casa já erguida sem telhado, com algum deles ali aparecendo junto da foto. Pois tinha aniversário de 3 aninhos de um dos filhos. Daí outro aniversário, tu via que a criança ia crescendo e as fotos eram todas na mesma sala, com a mesma fundo, né, das fotos. E quando eu fui lá, as crianças já eram crescidas na mesma casa, no mesmo local, não tinha dúvida nenhuma que eles residiam lá. E sensacional. ainda, né? Então, são provas maravilhosas essas. Como provar que ele não é o proprietário de outro imóvel urbano ou rural? A princípio, bastaria a declaração das partes sob as penas da lei. Mas o registrador pode desconfiar também, porque ele tem um acervo no seu cartório muito grande. Então, já seria interessante pedir para o registrador do local do imóvel uma certidão do livro 5, que é justamente o indicador real, provando que aquela pessoa usucapiente não consta como proprietário de nenhum outro imóvel naquele cartório. Né? Eu até acho interessante, se a cidade for maior, pedir de todos os registros de imóveis da localidade, no mínimo da localidade em que é o imóvel usucapiente. Porque eu realmente fico um pouco preocupada só com declarações. Né? Eu gosto realmente quando tenha provas mais robustas no nosso usucapião, para não travar de jeito nenhum. Bem como que não se valeu anteriormente do mesmo forma de usucapião, aí seria de fato somente declaração das partes. Professor, o senhor exige essa certidão da negativa do livro 5 ou entende que não é obrigatória? Não, nunca exigi, sabe? Eu acho que quando a prova é robusta, você vem mais tranquilo, né? Mas nunca, eu acho que a gente sempre confere ali no fichário, mas se o cara tinha nota, é difícil, né? Onde é que ele morou os últimos anos, onde é que ele... Puxa, é uma prova quase diabólica, né? É mais ou menos como você sair de noite e depois a sua mulher pergunta, você me traiu ontem? Não, prova que não traiu, né? É uma prova diabólica, né? Uma prova que não teve imóvel, né? Sabe? É uma prova negativa, né? Acho muito difícil. É, Mas sempre tem que dar uma olhadinha, né? No na livro própria 5. serventia tem que olhar, né? Mas não é algo assim que... Talvez quando o sistema todo estiver bem ligado, né? Possa facilitar isso. Mas imagina uma transcrição, alguma coisa. É, Interessante. perfeito. A Bianca ali até comentou que ela realmente pede do RI de origem, Isso, né? aí sim. Então, caso, né, for originário de um outro RI, houve desmembramento, desdobro da serventia, realmente seria interessante pedir do registro anterior. Aliás, um Bom, abraço para a Bianca, que é minha colega registradora aqui na bem região. Um pertinho. abração, um abração. Foi minha colega, inclusive, nas turmas lá da prova oral, né, professor? Também Uhum. sofreu lá com as questões. E ela só não está dando aula no curso porque ela está em gestação, né? E senão ela estaria conosco já. Já falei para ela isso várias vezes. Tem uma didática Coisa boa, veio um fantástica. baby por aí. Vem um baby aí, vem um baby aí. Alguns detalhes, então, que eu trouxe aqui, porque eu trouxe alguns interessantes, algumas informações das cada uso capião que a gente vai analisar. Então, dessa especial urbana da Constituição, quais detalhes? Veja, ela não precisa de justo título, nem boa-fé. É um uso capião realmente facilitado. Então, não precisa aprovar esses dois requisitos que eu denominaria de especiais. Se houver algum justo título para auxiliar nessa prova de posse e ele não atrapalhar, tudo bem, a gente poderíamos, né, incluir nessa documentação, mas ele não é um requisito. Por mais que às vezes a gente veja em alguma doutrina, algum manual que possa até constar desadvertidamente, não é requisito da Constituição. E outro julgado que eu achei bem interessante dessa usucapião, pessoal aí me mande falar mais devagar caso eu esteja correndo, Não, mas é assim tá mesmo. muito bem. Nesse momento, o sol nasce no Rio Grande do Sul, 7 horas 6 minutos. Aqui, vou mostrar o sol, porque eu tenho mostrado agora nesse princípio de Não vou... inverno, né? Vale lá, já vê que aqui, deixa eu ver.
Lá no fundo já temos imagens do nosso sol aí, sol gaúcho. Você também tem aí, Fran? Não está ainda o teu? Não, aqui está para o outro lado. A tua cidade Vou é mostrar mais a alta, cidade mesmo. provavelmente mais alta, né? Tá Sim, aqui, aqui é né? mais alto um pouco. Mas Deixa está para o só eu outro lado do baixar. sol. Eu vou baixar aqui a persiana. Espera aí, um Chama a segundo. produção. Ixi, produção não está hoje, pessoal. O professor Salomão está sozinho mesmo para baixar a cortina. Nos deixaram ele na mão hoje. Nem o 01, nem o 02, nem produção. Tamo aí, vamos nessa. Vamos embora. Agora tá bem, baixei ali. Vamos lá. Será que o pessoal sabe quem é a produção? Produção Vamos manter o segredo. claro, é. Ó, agora ela chegou aqui, ela tava fazendo café. Produção, bom dia. Bom dia, tá aí, tá? Baixadinha a persiana. Vamos nessa. Bom dia para a produção. Bom dia. Perfeito. Pode seguir. Vamos continuar, deixar a produção aí organizar tudo. Então, o que eu encontrei de legal nessa forma de usucapião? Como eu falei, um dos requisitos é a moradia. A pessoa precisa estar lá utilizando para moradia. Mas será que é necessário moradia exclusiva? Ou seja, não pode, ali na garagem, ela exercer uma profissão, um salãozinho de cabeleireiro, uma oficinazinha mecânica? Sim, o STJ, não vou confundir aqui os tribunais, entendeu em recurso especial, para quem gosta aí de ler julgado, é o número 1.777.404, é de 2020. E foi entendido que sim, que é possível que seja exercido concomitantemente alguma atividade comercial, desde que ela não seja preponderante, né? Então, a preponderante é a residência, mas eles utilizam também para alguma pequena atividade comercial para até possibilitar a subsistência daquela família. Exato, até porque às vezes a moradia é pequena e aí o cara tem ali dentro da casa um barzinho, um comércio, às vezes em volta ao entorno dos estádios de futebol, os estádios novos construídos, é muito comum que se tenha o pessoal que mora ali perto, e às vezes mora numa região mais humilde, eles aproveitam aqueles dias de jogos para exatamente montar um barzinho, alguma coisa para até a própria subsistência, né? Então, se nós disséssemos, não pode ter nada do comércio, imagina, né? Não ia nunca conseguir usucapiar o seu imóvel, né? Perfeito. Ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, né, onde muitas pessoas estão realizando atividades, produzindo, de repente, comida para teleentrega, na própria residência. Então, seria até totalmente impensável a gente limitar essas pessoas na sua própria subsistência e não permiti-las de usucapir só porque elas estão realizando uma atividade que, na verdade, acaba cumprindo mais ainda com uma função social. Uhum. Ali, salão de beleza também, a Rosane falou, é verdade, salão de beleza é muito comum, né? Bastante. É muito comum. Até porque pagar aluguel e mais morar, então daí quando o cara paga 2 aluguéis, né? Perfeita colocação. Então, realmente, no extrajudicial também a gente não precisa se preocupar caso for atestado esse uso não preponderante da atividade comercial pela própria família, né? Não seria uma empresa com um monte de funcionários terceiros ali trabalhando. Seria mais aquela questão domiciliar mesmo. E um outro julgado que eu trouxe é o recurso extraordinário do STF, agora 305.416, que é aqui do Rio Grande do Sul. E o que eles nos trazem? Bom, nós temos a metragem mínima para essa usucapião, 250 metros quadrados. Metragem máxima. Mínima não tem. Então, não pode o terreno ultrapassar 250 metros quadrados. Mas, será que nós poderíamos considerar essa metragem como a metragem de uma unidade autônoma, num condomínio, um apartamento? Nós poderíamos usucapir, nesta modalidade especial, um apartamento de 200 metros quadrados? E é isso que o julgado nos traz, que sim, que essas normas, elas não se limitam a solo, elas se limitam a uma unidade imobiliária, que pode ser um apartamento sem problemas nenhum. O julgado específico era um apartamento de área privativa de 80 metros quadrados, mais a área comum de 20 e poucos, que ao total dava 100 e pouquinhos metros quadrados. Está dentro do limite. Mesmo que a gente some a fração lá do solo, a fração da área comum, a fração da área privada, todas elas não vão ultrapassar o 250 metros quadrados. Então, não tem impedimento.
Até porque, imagina, né? Se pudesse só o solo, né? E a laje como ficaria, né? Essa questão daí já tem aquela discussão, né? Interessante, perfeito. Então, esse é um detalhezinho para a gente também não se assustar se vier aí um uso capião especial urbano de apartamento. Muito legal esse material que tu fez para live, né? Porque acho impressionante, os professores fazem material para live, fazem material para aula. Está muito bem compacto esse aqui, bem legal. Se tu autorizar, depois vou botar na plataforma junto com a live. Boto a live e boto o material ali embaixo para o aluno daí. Perfeito. Essa live vai estar Esse em 2 aqui, módulos, né? Ela sempre está no módulo do café. Tem um módulo específico do café que tem todos os cafés com material e tem um módulo temático. No caso, esse aqui vai para o temático, que é o uso capião, e para o café. perfeito. Esse aqui é um resuminho de uma parte lá da aula. Uhum. São 7 páginas, resumidinhas. Das 7 páginas muito ricas essas aqui, hein? Perfeitas, são muito boas. Ficou bacana. Perfeito. Então, professor, da uso capião especial urbana, são esses os detalhes que eu gostaria de compartilhar hoje. E vamos então para a outra, uso capião constitucional. Nós temos, além dessa do 183, 191 é o artigo. Uhum. Que Que é nos o traz rural especial rural constitucional. perfeito. Também, então, norma constitucional, hierarquia lá superior, e este julgado já é um do STJ, um recurso especial, que os fundamentos que o STJ utilizou para reconhecer a possibilidade do uso capião rural abaixo da fração mínima foi basicamente em analogia à decisão anterior do STF, porque ele disse que não havia diferença na ratio decidendi do imóvel urbano para o imóvel rural neste caso. Nós também não poderíamos limitar, então, a Constituição, um direito constitucional, em razão de normas infraconstitucionais. É a mesma ratio decidendi, sem grandes acréscimos aí de motivos, né? Usando, realmente, eles citam o recurso extraordinário no julgado. Exatamente. Dá usando a analogia, está perfeito, não dá para negar. Muito bom. Muito bem. Eles citam aqui até no julgado bastante a questão da função social do imóvel rural, né? Que essa função social é cumprida quando é dado um uso racional e adequado para o solo, quando são cumpridas as normas ambientais, as normas de direito do trabalho, dos eventuais trabalhadores, e que também favoreçam o bem-estar dos próprios residentes lá, dos próprios trabalhadores rurais possuidores. Então, essa uso capião é justamente isso, é a função social e é o bem-estar daquele grupo de pessoas que possui o imóvel rural. Então, se elas estão conseguindo se manter, trabalhar, residir naquela área, né, faticamente está sendo possível esse exercício da atividade rural, então quer dizer que o fato nos sobrepõe à própria norma. Se a norma diz que não pode em 2 hectares, mas as pessoas estão lá fazendo isso em 2 hectares, essa fração mínima de parcelamento de 4, na verdade, está um pouco defasada, porque os fatos nos mostram que é sim possível essa subsistência e o uso capião está aí para nos mostrar isso, inclusive, que o professor comentou antes, né, que a norma é bastante antiga dessas frações. E hoje tem aquelas criações de alface, né? Eu sempre falo o nome da alface. Hidropônica. Isso aí, Tem ainda várias formas de você sobreviver com essa parte rural. O que não dá para se enganar é o cara querer fazer uma usucapião rural, mas ele está num núcleo urbano, né? Então, acho que não, né? E aqui eu já teria dificuldade de encaixar a chácara, porque a chácara de recreio não é uma chácara rural. Ela é uma chácara de recreio, de lazer, né? Então, aqui eu não conseguiria encaixar nesse ponto, me parece, pensando agora, porque se tem que ter a função rural e demonstrar que a família está sobrevivendo nesse imóvel menor que a fração mínima de parcelamento de forma rural, não adianta eu querer fazer essa usucapião rural numa chácara de recreio, né? É o que eu imagino. Perfeito. Acho que aí justamente nesse ponto que a gente não pode esquecer dos requisitos dessa usucapião. Não é simplesmente a metragem, né? Ela tem requisitos especiais. São 5 anos, é a posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição, exercida com animus domini. Isso aí é para a gente decorar mesmo. Não errar nenhum. E aí, importante, imóvel rural é diferente de zona rural. Sempre é bom ter essa diferenciação, né?
pode estar na zona rural, mas ser um núcleo urbano. Assim como pode estar na zona urbana, mas ser um imóvel rural. Veja que interessante, né? Professor, inclusive, eu não botei no material, mas foi um das itens que eu não encontrei muito consenso na doutrina, que é justamente qual o critério para se determinar se este imóvel é urbano ou rural. Se nós utilizaríamos o critério localização ou o critério destinação. Eu olhei o Tepedino e o Risardo nessa questão do imóvel rural. Cada um tinha uma ideia, né? Tepedino utilizava localização, Risardo destinação. Não consegui. Eu caio sempre na destinação do imóvel, tá? Por quê? Porque tem aquela norma 5868 que foi alterada, que fala que tu pode ter um imóvel rural menor que a fração mínima de parcelamento dentro da zona urbana. Então, desde que ele, né, tenha a característica rural. Então, eu já tive aqui um caso, inclusive. E é normal, às vezes o perímetro urbano vai crescendo, 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 e aí chega até uma parte que tem uma areazinha rural. E o cara diz, olha, minha área não é urbana, eu continuo aqui com meus 13 hectares, mas agora está dentro da área urbana ou expansão urbana. E aí daqui a pouco o cara tem 2 hectares, então começa uma confusão, uma névoa ali, né? Não sabe, então, tem a destinação e a localização. Eu acho que a destinação acho melhor, né? Acho melhor. Mas há quem diga que é a localização. Mas se fosse só a localização, veja que a lei de REURB, ela fala que é possível regularizar um núcleo urbano na zona rural. Veja só, né? A lei de REURB fala. Então, novamente, nós temos aí a destinação, né? É possível núcleo urbano consolidado na zona rural, e é urbano. Então, a gente deve, eu acho que cai mais para a destinação do imóvel, para que o imóvel serve. Tá? Eu concordo. Até se a gente for ver os requisitos, né? 5 anos, a posse, não superior a 50 hectares, e a destinação é requisito a posse-trabalho. Então, não temos como a gente fugir da necessidade de prova da terra tornada produtiva pelo trabalho do possuidor e sua família. Não tem como fugir porque é requisito constitucional. E me parece, inclusive, que a Constituição traz requisito cumulativo da destinação, que é a posse-trabalho mais a moradia. Então, ele tem que residir e fazer trabalhos, né, lá e tornar produtivo. A princípio, me parece cumulativo. Excelente. E ainda, né, aqueles outros requisitos também, da prova de que não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, declaração de não ter sido beneficiado anteriormente pela forma especial de uso capião, que são esses requisitos sempre constitucionais. Não precisa ser de boa-fé, não precisa justo título. E eu vi também na questão de ser o proprietário de outro imóvel, que o Tepedino diz que não tem problema se esta pessoa, antes da posse, antes do início da contagem da posse, ela era proprietária de outro imóvel. Se, por exemplo, recebeu por herança lá em 1980, em 1990 vendeu, em 1995, 5 anos depois da venda, ela começou a posse para uso capião. Né? Então, me parece que não tem problema, pelo que o Tepedino fala, o que não pode ocorrer é uma concomitância de tu estar transcorrendo o seu prazo prescricional e durante esse prazo ter sim um outro imóvel. Né? Não basta lá no momento do registro do pedido. Tem que ser durante todo o prazo de 5 anos, não ser o proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Perfeito. A obra do Tepedino é muito linda, né? Eu comprei no ano passado ela. Eu compro uma coleção de civil por ano, sabe? Então, daí eu vou montando, né? Esse ano agora eu recebi a do Tartucci. Está muito bonita também. Eu vi, maravilhosa. Eu gosto muito do Tartucci também. O problema é que às vezes eu acabo lendo e eu esqueço onde eu li. Daí eu começo a confundir as opiniões deles. Tem que sempre dar aquela revisada. Por isso que eu uso isso aqui, ó. Faço as marcaçõezinhas, né? As marcaçõezinhas dentro. É importante. Eu gosto de fazer resumos mesmo. Daí eu já pego aquele resumo específico da matéria e já tem lá os apontamentos de vários autores, pelo menos alguns, né, que eu gosto mais. Perfeito. E outra questão que eu achei um pouquinho discutida na doutrina sobre essas usucapiões especiais foi a possibilidade ou não da acessio possessiones e da sucessio, que seria a soma de posses, né? Você conseguir unir a sua posse atual, a do usucapiente, com a pessoa anterior,
aquela pessoa que cedeu, ou o familiar que, né, residia, faleceu e a família continua ali, em que alguns autores entendem que a sucessão, aquela soma em razão do caráter, né, de transmissão universal, é permitida. Né? Tava o pai residindo, faleceu, continua a mãe com os filhos, a mãe faleceu, continuou o filho. Né? O filho residindo ali naquela propriedade rural e continuou a atividade. Então, neste caso, a doutrina já é mais tranquila, que pode sim, para essas usucapiões constitucionais, ter essa soma de posses da sucessão. Mas na questão da acéssio, que seria em razão de um ato inter vivos, de uma venda, né, de uma cessão de posse, aí a doutrina já diverge mais. E muitos autores entendem que não seria possível, que essa posse deveria ser do próprio requerente da usucapião, que ele não poderia somar a posse da pessoa que vendeu para ele, que cedeu esse lote, né, essa área rural, somar com a posse dele. Por exemplo, tem uma pessoa lá há 10 anos, residindo, trabalhando na área, e ele compra, né, compra esta área, e depois de um ano já vai pedir o usucapião. Não, é praticamente compra um imóvel a ser usucapiado. Isso aí. Não é a função da norma, né? A norma ela quer dar usucapião para quem realmente está ali exercendo essa moradia, né? Então, esta é mais uma das nossas divergências doutrinárias da usucapião. Mas que está parecendo assim mais pacífico essa questão de diferenciar as duas formas de transmissão da posse. E chegamos então... Anotou as formas de transmissão da posse? Isso é importante, hein? Muito legal isso. Uma inter vivos, a outra causa morte. Muito bom. Vai estar lá na aula explicado um pouquinho mais essas duas formas. Vai estar lá na nossa análise desses requisitos da posse mansa, pacífica, de boa-fé, justo título. Todos esses itens vão estar incluídos na aula. Então, a gente vai ter inicialmente nessa aula um tópico de conceitos fundamentais. Porque a gente não pode falar de usucapião sem entender o que a gente está falando. O que é posse mansa? O que é posse sem oposição? O que é justa e injusta? É a confusão isso aí, mas primeiro a gente vai então analisar nas aulas que vão pela plataforma. Conceitos fundamentais. Depois de entender os conceitos fundamentais, a gente parte para cada uma das espécies, modalidades de usucapião e traz essa penca de informações conflitantes, jurisprudência, tem até ali questão de concurso. Tá bem bonito. Aí, muito bem, ótimo. Eu adoro quando vem esses módulos assim com tudo, né? Esse a Fran está gravando ainda para inserir no de usucapião. Mas eu acho ótimo quando o aluno tem essa exuberância de conteúdo, sabe? Não é aquela coisa que só passa batido, não. O aluno recebe o conteúdo e ele pode colocar já a dúvida dele na plataforma, né? Muito legal. Porque a gente sempre pensa que nós temos alunos de diferentes tipos, de diferentes origens. Nós temos ali o engenheiro, temos o corretor de imóveis, temos o concurseiro, temos o juiz, temos o advogado. Então, cada aluno vai depender de um tipo de informação especial. Então, a gente tenta sempre trazer as informações que são úteis para a prática e algumas informações também um pouquinho mais teóricas, aí, mais pesadinhas, que a quem interessar a gente sempre deixa algumas dicas extras de leitura. Então, tem aí um RDI. Isso aí, nós temos mais de 1.100 alunos hoje. Nós iniciamos nosso curso oficialmente em janeiro. Nós temos mais de 1.100 alunos. As inscrições estão fechadas agora, a gente vai abrir só no final de maio. Quem entra, entra, vai ficar só 3 dias aberto de novo. E por que a gente fecha, né? Porque a gente organiza dessa forma, a gente vai conhecendo ali o pessoal. Tem alguns alunos que entram na plataforma, não falam nada, cursam, assistem, anotam, falam nada. E tem outro que é participativo, ele vai lá e bota questões, ele chama o professor, ele quer dialogar. Então, a gente vai conhecendo cada turma, né, e interagindo. Por isso que é importante. A gente sabe que tem uma variedade de profissões ali. Por isso, os professores são muito didáticos, né? Porque tem que explicar para A e B, né? E a nossa plataforma é sensacional, porque tem muitos alunos que têm também um bom conhecimento e eles trazem informações para compartilhar. Então, acaba sendo muito enriquecedor para a gente também, né? Porque a gente consegue saber algumas novidades que está vindo lá da Bahia, né? O pessoal lá de Rondônia, tem
professor e aluno espalhado por tudo. Então, a gente sempre está sabendo das novidades que estão ocorrendo nesse Brasil imenso. Usa o capião plurima, como esses dias falaram, né? Eu vi essa aí. Deixa para outro dia. Código de normas de Minas Gerais, eu acho que é, né? Tem um ou dois. Depois a gente vai ver essa nova expressão. Minas tem aí alguma característica de sempre trazer alguma novidadezinha, né? Algumas questões bem peculiares. Minas é muito interessante. Até depois eu vou comentar daqui a pouquinho lá de Minas. Mandar um abraço para as minhas amigas de Itabira, que assumiram lá o primeiro tabelionato de notas, a Giovana e a Bianca, sua substituta, que estão arrasando lá na cidade de Itabira. É minha aluna, Giovana. Exatamente. As duas, professor. As duas. A Giovana e a Bianca. Ah, sim. As duas são minha aluna, é verdade. A Bianca está junto com ela. Que massa. Tá auxiliando. Elas, né, se juntaram lá para fazer essa equipe maravilhosa. Então, realmente está bem bacana. Nesses últimos dias, elas têm nos passado as informações, assim, naquela sensação, né, de iniciar o cartório, de colocar numa nova sede. Então, realmente foi bem legal compartilhar com elas este momento novo aí. A Giovana me chamou essa semana para conversar sobre o uso capião de uma unidade autônoma num prédio irregular. A gente conversou bastante, trocamos ideias. Acho muito legal quando, de outro lado, assim, o aluno está lá da outra ponta, manda mensagem, né? E a gente compartilha. Muito legal. Ela fez a ata notarial, né? E estava organizando a parte da uso capião dessa unidade, desse apartamento. Muito legal. Exatamente. Até ela faltou ao nosso encontro semanal para fazer essa ata. Para vocês verem como o tabelião trabalha até tarde da noite. Fazendo legal. ata. Vamos então, professor, para o nosso último tipo de uso capião, porque senão não vai dar tempo. Vamos correr aqui, vocês que lutem para me escutar, falando rápido, que é uma novidade que eu considero. Por quê? O STJ nos trouxe um julgado, tema repetitivo. Então, ele não é qualquer RESP, é um RESP que foi afetado na sistemática dos repetitivos. É o número do tema 985. A origem é 2 RESP do Estado de Santa Catarina, e que é questionamento que foi feito ao STJ, da possibilidade ou não de reconhecer a usucapião extraordinária, a do artigo 1238 do Código Civil, independentemente desta área, ou seja, área inferior ao módulo estabelecido na lei municipal. Nós estávamos falando de usucapiões constitucionais, e que o fundamento era justamente que a Constituição prevalece sobre as normas infraconstitucionais. Aqui a gente não pode usar esse fundamento. A gente tem uma usucapião do Código Civil e uma possibilidade dessa usucapião infringir essas leis municipais, que trazem a área mínima. E o STJ, no ano de 2020, que foi em dezembro julgado, o acórdão foi publicado agora em abril, ele entendeu, eu vou ler a tese para vocês, tese que foi firmada. O reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento dos requisitos específicos, não pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Aqui o STJ abriu as porteiras. Né? A extraordinária é que a gente tem requisitos mais amplos, né? Na verdade, amplos não, eu diria. Ela é mais fácil de configurar do ponto de vista documental. Ela precisa de um tempo muito maior, 15 anos ou 10 anos de posse. Mas ela não exige a destinação específica, via de regra, no caput, não exige boa-fé, não exige justo título, não. Basta 15 anos de posse. Ela é um trator, eu brinco sempre, né? Ela passa por cima de tudo, né? E, né, a usucapião extraordinária social do parágrafo único, essa sim, exigiria alguma destinação especial, que é a moradia habitual ou a realização de obras e serviços de caráter produtivo. Mas então, com essa decisão da STJ, a gente passa a ter um paradigma de que, de fato, a usucapião não precisa respeitar nenhuma dessas normas de fração mínima de módulo.
porque a extraordinária realmente seria o oposto. Se nós tivéssemos que fazer uma linha das usucapiões, né, as que possuem mais restrições, até as mais flexíveis, ela estaria no oposto das constitucionais. Então, com isso, a STJ nos traz que o usucapião não precisa respeitar. E a gente transpondo isso para o extrajudicial, né? Não me vejo motivos para a gente não aplicar, realmente são decisões, a primeira lá citada, em recurso afetado, repercussão geral, esta em caráter repetitivo. Então, elas têm sim essa eficácia no âmbito administrativo dos cartórios. E acredito, então, que está superado qualquer óbice. Eu acho também né? que essa decisão foi muito importante, né? A usucapião extraordinária, não há dúvidas que ela nem boa-fé exige, né? Ela tende a passar por cima de tudo, tende a limpar tudo. Eu acho ela mais fantástica, e por isso que ela é a mais longa, requer mais tempo, né? Requer mais tempo, e essa prova desse tempo é necessária, mas também há um prêmio ao final. O prêmio é que você consegue superar algumas barreiras legislativas por ter um tamanho tempo nessa posse. Então, o legislador diz, olha, é tanto tempo que nós vamos te dar menos requisitos, porque seu tempo extrapolou tudo. E seguido a gente encontra, a pessoa vem com uma prova do tempo de 25 anos. Nossa! Você vai exigir alguma coisa assim mais, né, detalhada? Tu olha lá, 25 anos com prova posse, quer dizer, é uma usucapião muito forte. Não há como questionar isso, né? Muito, muito interessante. Verdade. E uma frase que eu estava lendo ontem à noite, após a nossa aula lá no Zoom, então o professor também vai até tarde, às vezes, pegando aqui algumas pérolas dos julgados. Por quê? Eu gosto muito dessa temática de regularização, de função social da cidade. Eu estava lendo este julgado do STJ, e justamente quais são as ideias? Esse plano de diretor, ele é uma questão de organização urbana, né, de conseguir estabelecer parâmetros que sejam razoáveis de vários pontos de vista. Da questão de circulação de veículos, questão dos equipamentos públicos, da poder implantar, né, posto de saúde, enfim, várias questões que o município se preocupa ao regulamentar este uso do solo. Então, nós temos aqui uma função social da cidade, também questões ambientais, né, várias. E do outro lado, nós temos a questão da função social do próprio imóvel que está sendo usucapiendo. E o que o julgado disse, que é evidente que a função social da cidade não se efetiva de maneira apartada da função social da propriedade. Então, realmente, eu achei essa frase que ele colocou ali bem forte e que, de fato, a gente não pode limitar uma função social da propriedade, valor constitucional, em razão dessa função social somente da cidade, que as duas estão vinculadas e andam juntas. Muito bom. O pessoal pergunta ali se nesse caso extraordinária pode ter outro imóvel, né? Não há impedimento ali, né? Sim, nesse caso. Não há impedimento. Na extraordinária. Não tem área mínima, máxima, né? Não tem máxima área. Não tem essas questões de não ter sido beneficiado anteriormente. Pode praticamente tudo, né? Pode ter vários outros imóveis. Pode ser um imóvel de valor altíssimo. A questão realmente aqui primordial é o tempo. Se está com 15 anos de posse mansa, pacífica, sem oposição de terceiros, está o direito de propriedade aí mais do que assegurado, né? O domínio já se instaurou. Gostei dessa frase que tu separou, hein? A função social da cidade não se efetiva de maneira apartada da função social da propriedade. Top, hein? Ficou legal, né? Sei que o professor também gosta dessa temática, os livros da Hermínia Maricato, favelas, bem bacana. Eu já fiz alguns artigos sobre favelas, e vou até passar para a Najirley depois, mas eu já escrevi bastante sobre isso, mas agora na minha tese de doutorado eu vou trazer tudo para dentro dela, né? E eu vou finalizar com usucapião a tese, então tem que ser esse ano, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano, tem que sair. Ótimo, vai sair sim, com certeza. Gente, agora me veio algo na cara. Lembrei. Professor, até um adendo aqui. Eu, quando estava lá no cartório, tive um caso realmente desses próximo. O que acontece? Era uma área de 360 metros quadrados urbana e houve o divórcio do casal
e nesse divórcio o juiz partilhou a posse. Então a posse ficou partilhada em áreas definidas. Posse, então, localizada. Que delícia, hein? Maravilhoso. Inclusive, no processo judicial foi juntado lá um mapinha simplório, mas um mapa que dividia o lote em dois. Uma área de 270 metros quadrados e a outra de 90 metros quadrados. Nós estávamos organizando a uso capião da área de 270. Então, ela não tinha essa questão de prejudicar aí. Nós tínhamos que fazer um uso capião extraordinário, não era a questão do uso capião especial urbano, era um extraordinário mesmo, tinha prazo. Mas o cônjuge, né, o homem ali, o ex, ele ficou com a área de 90 metros. E um dos questionamentos que a registradora me fez foi que ela só iria aceitar o meu uso capião da área de 270 se a área que sobrasse do lote também pudesse, de alguma forma, ser depois regularizada. Então, eu tive que argumentar neste uso capião que sim, que aqueles 90 metros quadrados que sobraram não regularizados poderiam, no futuro, ser regularizados pelo homem através do uso capião especial urbana. Então, né, fundamentando aí nessa questão de áreas, e mandei o julgado para ela. Então, realmente foi não um requisito assim formal que ela me impôs, mas numa conversa ela me externou esta preocupação de que a área remanescente também pudesse ser no futuro regularizada. Eu não sei se o professor também pensa nisso, que imagina sobrar uma área minúscula. Mas acontece que pode sobrar, né? Tipo lá o decreto 62.504, quando prevê o desmembramento rural menor que a fração mínima de parcelamento, ele prevê que pode acabar, muitas vezes, sobrando. Passa uma estrada no meio, ali passa uma rua no meio, né? Ele sobra uma tira na matrícula, né? Mas é interessante a tua colocação, que poderia ser regularizada depois. Muito bom. A tendência é evitar que o terreno tenha, daqui a pouco, 14 metros quadrados, né? Num terreno, né? Mas olha só, sabe que as antenas que são colocadas nas cidades, elas enfrentam um problema, né? O pessoal chega e diz, não, eu cedi essa áreazinha aqui para o município para colocar uma antena. Muito bem. Daí você vai ver assim, o local para colocar a antena é um quadradinho, né? E eles querem abrir matrícula própria. Vou te ver só como é que é. Eu quero botar. Então, isso é uma coisa bem comum nos municípios, fica esse impasse de como abrir essa matrícula de uma área pequena para uma antena, né? Que se fosse abrir uma matrícula desse terreninho, como ficaria? Uma matrícula minúscula. E o proprietário, normalmente, ele diz, não, eu vou dar essa área para o município fazer, botar aí o que ele precisa e vai ceder para uma antena. Tipo, alguém quer colocar uma antena e precisa de uma área. E aí o cara também não quer essa área dentro do terreno dele mais. Ele quer se ver livre. Mas não tem outra área municipal para unificar, né? Então, bem interessante a área. Agora já fiquei pensando em unificar isso com a área da rua, né? Já que a rua passa ali na frente, fazer um L e fazer a fusão dessa área toda e abrir uma matrícula com isso. Olha, agora me deu uma ideia aqui que eu vou desenvolver, porque sempre tem uma rua na frente, né? Não, passa assim, abre ali e faz. Vou pensar nisso aí, tá? Se não for uma antena de meio de quadra, talvez dê certo. Eu estava aqui olhando para minha frente que eu vejo 4 antenas. Então agora vou lá, fiquei curiosa, quero saber onde é que estão essas antenas. É interessante estudar o direito da antena, é que nem botar uma antena em cima do prédio. Qual é o direito que está se usando ali? É outra temática interessante. Veja, o prédio está ali, daí alguém chega e diz, olha, eu gostaria de colocar uma antena lá em cima para a internet. Vocês me alugam a parte de cima? E aí qual é o direito que vai regrar esse aluguel de espaço para colocar essa antena lá em cima? Legal, né? Eu li isso aí já, mas não lembro não vou nem arriscar. Não, deixamos para uma outra live. Deixamos para uma outra live, são 7h41 já. Tem mais alguma coisa ou nós podemos finalizar? Como é que estamos? Então, eu só vou fazer um comentáriozinho que além dessas hipóteses de jurisprudência, nós podemos também argumentar nas possibilidades, né? Poderíamos, agora não tem mais muito motivo, mas poderíamos ainda utilizar como argumentação algumas, justamente essas hipóteses legais que permitem o desmembramento abaixo da fração mínima. Se uma família em regime de agricultura familiar
pode ter um imóvel regular sem respeitar a fração, né, conseguindo fazer a prova da aptidão do Pronaf, não teria por que essa mesma família não poder usucapiar uma área, porque eles já se enquadrariam numa hipótese legal da Lei 5868. Então, essas hipóteses previstas lá no Decreto 62.504 e na Lei 5868 seriam hipóteses também que fundamentariam uma possibilidade de uso capião abaixo da fração. E no núcleo urbano, né, que agora que eu ia falar lá de Itabira, das minhas amigas, o município de Itabira, o que ele tem compreendido? Que na área urbana, quando o lote estiver inserido pegar bem certinho a expressão, núcleo urbano informal consolidado. Quando o lote estiver inserido numa área assim caracterizada, o município mesmo já autoriza, ele flexibiliza suas regras municipais de área do lote e permite dar uma autorização expressa de uso capião, justamente porque se ali se enquadraria uma REURB, seria possível regularizar por REURB, o município não impede que os particulares regularizem por uso capião nestes casos de núcleo urbano informal consolidado. Então, o município lá expede uma certidão autorizando e flexibilizando as regras. Aí de fato, interessante. Aqui, nesse ponto que a Fran tocou agora, alguns autores diferenciam uso capião extrajudicial de uso capião administrativo. E aí, o extrajudicial é esse que nós falamos a semana inteira. E o administrativo seria uma uso capião na REURB. Veja só que interessante, porque a REURB, quando ela dá os instrumentos de regularização, e ela fala legitimação fundiária, legitimação de posse, que vai converter depois no uso capião, ela também fala até de doação, de compra e venda, ela fala de vários. E ela fala lá no meio de uso capião. E aí a questão é, tá, mas como vai ser essa uso capião na REURB? O município vai encaminhar a uso capião para o cartório fazer, o município vai judicializar isso aí, o município vai... Então, estuda-se se o município ia dar uma certidão de regularização fundiária mencionando que era uso capião administrativa, e aí cairia na REURB. Por isso que alguns autores diferenciam essa modalidade, que ainda é um bebê, essa modalidade, em relação aos estudos jurídicos, porque as pessoas estão ainda analisando se existe ou não a diferença, né? E a questão é como operacionalizar essa uso capião na REURB. Porque uma coisa é eu dizer, na REURB também pode fazer uso capião, né? Beleza. E como funciona? Né? Daí, porque a norma não traz, né? A norma traz a uso capião judicial e a uso capião extrajudicial. Então, a gente tenta encaixar ela dentro. Mas e se o município quiser dar um título e dizer assim, olha, esse aí, uso capião, beleza, ele vai dar a legitimação fundiária direto, ele vai dar a legitimação de posse e esperar a conversão para o capião, ou ele pode dar uma certidão de uso capião direto. Interessante, né? Bastante. Eu só trago bomba aqui sempre, né, também. Né? Mas só para te ver a discussão que se tem, né? A discussão que se tem disso aí. Seria uma forma de achar. Eu particularmente, ainda não fui a fundo, mas tem autores que diferenciam uso capião extrajudicial de uso capião administrativo. Mas aí fico pensando, não tem regramento, o que o município vai exigir para comprovar posse? Será que ele vai fazer essa análise, né? Vai ter a modalidade de uso capião que está sendo reconhecida? Pois é, e daí, então tá, agora vamos fazer um paralelo. E na legitimação fundiária, ele também não tem o requisito de quanto é o tempo de posse na legitimação fundiária, né? E ele dá como aquisição originária. Então, veja como aqui a Nargilei falou, depende do município, é um poder discricionário, não é um poder vinculado, né? Ou seja, o município tem uma discricionalidade maior. Por quê? Quando ele vai dar a legitimação fundiária, ele diz assim, eu vou te dar a propriedade por legitimação fundiária sobre a área pública, porque está consolidado, beleza. Quanto tempo ele está ali? Ninguém questiona isso, né? Quanto tempo está ali? Vamos fazer uma analogia com a uso capião? Peraí. E a legitimação fundiária pode ser sobre imóvel público. Eu vou ficar comparando com a uso capião. Então, veja o problema que começa a se criar. O município faz o projeto e dá a legitimação fundiária. E também, quais são os requisitos disso? Então, assim, ainda é tudo mato, né? Tudo recente, né? Por mais que surjam, às vezes, uma ou outra doutrina,
a gente ainda tem dificuldades de trabalhar esses institutos. A legitimação de posse, por exemplo, sai o título, a certidão de regularização fundiária, dizendo, ó, legitimação de posse no imóvel particular, beleza. Vai para a matrícula de imóvel, beleza. Se for dentro da usucapião constitucional, em 5 anos vai haver a conversão. Então o registrador tem que botar um despertador para saber quando é que ele vai converter, porque vai ter que vai ter que acusar ele. O sistema vai ter que acusar. Dizer, ó, plim, hoje deu uma usucapião aqui dentro, né? Porque a conversão, diz a norma, é automática. Agora, se a usucapião não for nesses requisitos da Constitucional, daí nós vamos ter um pedido da parte de conversão da legitimação de posse em usucapião. Então, daí ele vem no cartório com um requerimento. Mas a outra que é automática, imagina, eu vou acordar hoje e vou olhar minha agenda. Deixa eu ver se algum já fechou 5 anos. Ah, professor, mas como é que está funcionando na prática? Ainda não venceu os primeiros 5 anos. Ainda não venceu, né? Ainda não venceu, a norma foi recente. Quando chegar esse prazo... Então nós estamos com todo mundo com o despertador ligado, né? Todo mundo com o despertador ligado para saber quando vai vencer. Correndo prazo. Daqui a pouquinho chega. Daí a gente resolve essa bomba. Mas só para ver como tem coisa interessante para se organizar e se pensar, né? E principalmente em nível de REURB. Porque em REURB, o município tem a mania de querer regularizar às vezes muito e às vezes nada, né? Cada município tem um viés, né? Esses dias, ontem a Sara me ligou lá do Maranhão, dizendo que teve uma nota devolutiva porque o município deu a certidão de regulação fundiária, mas não mostrou projeto, só deu a certidão. Aí, cadê o projeto, né? Então, às vezes, o município também está mal orientado. Está mal orientado. Quer fazer, mas está mal orientado. E outros não querem fazer. Para isso que a gente trabalha, né, Fran? Todo dia, né? Tentar resolver as... Mas é uma construção, né? Aos poucos todo mundo vai compreendendo melhor. O pessoal do município também, daqui a pouco já tem alguns mais que estão estudando, estão tentando se atualizar para conseguir implementar, né? Então é um passo a passo devagarinho aí, mas a gente chega lá. Vai dar tudo certo. Afinal, a gente regulariza esse Brasil inteiro. Deus quiser, todo o Brasil, né? 7h49. Fran, eu vou agradecer a tua presença aqui. Se ficou algum ponto, tu vai na plataforma e bota nas aulas, que os alunos com certeza vão gostar demais dessas tuas aulas aí que você está gravando sobre o usucapião. Vai ficar ótimo, ótimo, ótimo. Eu quero agradecer a tua presença. Deixa uma mensagem aí para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, boa sexta-feira. Aproveitem hoje um pouquinho também esse final de semana, que a previsão aí é de dias maravilhosos. Estudem também, mas bora aproveitar um pouquinho, que agora é sextou, né, professor? Sextou. Segunda-feira, o programa volta, café da manhã com Registro Imóveis. Final de semana a gente para repor as energias. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Fran, por essa aula belíssima. Qual o perfil da Fran? Estão perguntando ali. Qual é o teu perfil, Fran? Gente, acho que é meu nome mesmo, Franciele Petri, ou Petri Franciele. Mas vai lá no professor que tem. Vai lá, procura Petri Franciele, que você vai achar aí. Eu vou marcar ela aqui agora. Quando eu baixar essa live e deixar ela no Instagram, eu vou colocar o @ dela para você seguir a Fran e você poder conversar com ela, tá bom? Valeu, um abraço, ótimo dia, ótima sexta-feira. Tchau, tchau.